Teste de psicotécnico reprova em concursos policiais? Posso te dizer que sim, é uma das etapas que você precisa conhecer, precisa realmente estar por dentro do que é a fase para que não cometa o erro e seja reprovado, como em muitos concursos policiais, algumas pessoas têm sido reprovadas. Se você tem gostado dos nossos vídeos aqui no canal Projeto Eu Concursado, já peço para você deixar o seu like, que hoje o tema do vídeo é um dos mais esperados, muitas pessoas têm dificuldade, têm dúvidas acerca desse tema e nós vamos falar um pouco de tudo aqui para você, realmente para essa fase, para arrebentar e continuar as fases no seu concurso e ser aprovado no seu concurso policial. Vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, aqui é o Matheus Santos, do nosso canal Projeto Eu Concursado, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre psicotécnico, ou como está no edital, avaliação psicológica. Essa fase primeiro, antes de eu citar para vocês aqui como que é feito os exames, os tipos de testes e dar algumas dicas para vocês de como se dar bem no exame psicológico, né, nossa avaliação psicológica, eu quero falar para vocês que é padrão nos concursos policiais, principalmente concursos federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, DEPEN, tá? PCDF, normalmente os concursos policiais eles têm essa fase. Normalmente essa fase ela é uma antecessora do nosso curso de formação, pelo menos foi assim lá no concurso da PRF, então foi uma fase ali que veio antes do nosso curso de formação. Porém, essa fase também hoje ela passou a ser também feita dentro do próprio curso de formação, que nós chamamos lá de avaliação psicológica complementar. Então também pode ser feito dentro do CFP e inclusive é uma fase eliminatória, ou seja, pode eliminar o candidato ainda dentro do nosso curso de formação. Inclusive foi um dos maiores índices de reprovação do CFP, foi dentro dessa avaliação psicológica complementar. Normalmente o que nós fazemos ali naquele teste do Detran são aqueles testes palográficos, aquele pauzinho que nós vamos fazendo lá no papel A4, lá naquela folha que a psicóloga entrega, aqueles testes das plaquinhas, quilômetro 1, quilômetro 2, e muitas pessoas acreditam que no concurso policial vai ser aquilo também. E normalmente elas se enganam e acabam por vezes sendo reprovadas se realmente não têm conhecimento do que efetivamente é o psicotécnico no concurso policial. E pode até ser que no concurso policial caia lá o teste palográfico, lá do pauzinho, o famoso pauzinho, né? Caia essas de placa, mas não somente é isso. No concurso policial são avaliados outros critérios e nós vamos comentar um pouco sobre isso, como que é feito esses exames, quais são os tipos de exames que são aplicados e também algumas dicas para você aí se dar bem no seu psicotécnico, beleza? E a primeira coisa que nós falamos é o que é o psicotécnico. Bom, psicotécnico é uma avaliação psicológica que vai avaliar se você tem aquele perfil para exercer aquele cargo público, né? Haja vista que hoje nós temos muitos policiais, né, nós pessoas que realmente quando assumem determinado cargo que exige uma certa responsabilidade, principalmente para lidar com armas, para lidar com esse serviço policial, tem que ser avaliado esse perfil para ver se essa pessoa vai ter esse perfil realmente de agressividade, de dominância, essas coisas para exercer a profissão policial. Que nós chamamos dentro do edital lá, eles são avaliados 3 critérios, que é a parte de raciocínio, a parte de personalidade e a parte de habilidades específicas. Em 3 grandes áreas, nós temos aí diversos testes que são aplicados com o fim de avaliar se você é paciente, se você é agressivo, se você realmente tem dominância, se você é um cara que espera muito pelos outros. Então são vários critérios que são avaliados dentro dessas 3 grandes áreas. E o que é mais importante que vocês saibam também é que o psicotécnico é uma fase eliminatória, então exige que você tenha cuidado realmente quando você for fazer a prova, né? Não faça de qualquer jeito, que você realmente pense bem antes de fazer tudo que tem que ser feito lá. E a outra coisa que nós temos que saber também é como que é aplicado esses testes, como que efetivamente é o dia do teste, como é que é feito o exame. Bom, basicamente você vai receber lá no seu e-mail as instruções para qual escola que você vai fazer o seu teste, você vai normalmente, né, como se fosse fazer uma prova objetiva, e pela manhã nós temos alguns testes, né, nós fizemos 4 testes pela manhã, e pela tarde nós temos mais 5 testes. E no meio de cada teste nós temos pequenos intervalos, então como é que funciona? Não é uma entrevista com o psicólogo, como muitas pessoas pensam. Normalmente o psicólogo vai lá para a sala com alguns agentes de apoio ali da própria banca e aí o psicólogo dá as instruções. Nós vamos iniciar agora o teste tal. Vocês vão ter 5 minutos para fazer esse teste. Quando eu disser já, quando eu clicar aqui no cronômetro, vocês podem iniciar o teste. Quando ele disser parar, a gente tem que parar de fazer os testes, eles vão lá e recolhem os papéis. Então, a cada bateria de teste é feita aquela questão de abrir o lacre da prova, como se fosse uma prova objetiva normal. Então, a diferença é que nós temos ali uma pessoa que vai estar nos orientando a cada teste antes de que eles sejam aplicados. Ou seja, ao final de cada um dos testes, nós fazemos um intervalo, então
enquanto ele vai lá, já pega outra bateria de teste, né? Vai tendo um intervalozinho ali, só que a gente não sai da sala, a gente fica ali ainda na sala. E aí ele vai, normalmente, conversa novamente, dá novas instruções e aplica um outro teste. E assim sucessivamente. Até que na hora do almoço realmente é parado e aí você sai para almoçar, você pode conversar normalmente com as outras pessoas, com os outros colegas, discutem nela os testes. Pô, como é que você foi e tal? Viu aquele teste? Eu achei que não ia cair. Pô, caiu aquele teste, não sei o quê. Quais os testes que você acha que vai cair na tarde? Então pô, rola aquela resenha, o pessoal sai para comer e tudo mais. E tem que voltar normalmente ali 13 horas para que retorne novamente uma bateria de novas provas, né, novos testes, que são mais ou menos 5, né? Foram 4 pela manhã e 5 à tarde. Então funciona dessa forma, essa é a dinâmica. São vários testes que são aplicados ali, cada um com determinada carga horária, não todos os testes, esse teste é 1 hora, todos eles vão ser 1 hora. Não, alguns são 15 minutos, outros são meia hora, outros são 10, então cada teste tem o seu determinado tempo, o seu determinado propósito. Matheus, quais são os tipos de testes que são aplicados? Bom, existem 3 grandes áreas, conforme eu já falei lá no início. Nós temos primeiro os testes de personalidade, ou seja, imagine que são 9 testes que serão aplicados, normalmente eles dividem ali 3 testes de personalidade, 3 testes de raciocínio, 3 testes que serão aplicados de habilidades específicas, beleza? Matheus, o que seria esse teste de personalidade? Esse teste de personalidade para mim é um dos mais chatos, por quê? Eles elaboram uma série de questões ali, uma série de perguntas ou afirmações, na verdade, e você tem que dizer lá qual é a escala, que se aquilo aplica de 1, se você concorda ou discorda, e 5 se você concorda totalmente. Então imagine lá um teste de personalidade, eu até coloquei aqui, gosto de fazer gozações com as pessoas. Essa frase para você se encaixa em nível 1, você discorda, ou 5, não, concordo totalmente, eu gosto de fazer gozações com as pessoas. Observe que aí ele vai avaliar um tipo de critério, que nesse critério é a sua agressividade dentro dessa grande área personalidade. Então vai ser várias perguntas assim. Então eu coloquei uma outra aqui. Tenho vontade de me vingar quando alguém me insulta. Pô, qual característica é isso de você? Pô, eu concordo, realmente, quando alguém me insulta eu quero me vingar, é 5. Ou seja, tem uma escala de 0 a 5 e ali é avaliada a sua agressividade. Então, imaginem, 150 afirmações nesse nível e você vai ter que ir lá. 1, 5, 2, 3, 4, isso aí é um critério seu, beleza? E aí o psicólogo, claro, ele vai dizer para você bem assim, olha, você tem que ser o mais sincero possível, você realmente tem que ser você mesmo, justamente para avaliar. Por isso que muitas pessoas questionam realmente a qualidade do teste psicológico, né, do teste psicotécnico, se realmente ele vai avaliar o perfil, porque facilmente nós temos pessoas ali que podem estudar os testes antes, podem manipular esses testes, é por isso que é importante que esses testes sejam aplicados numa fase complementar, por exemplo, dentro do curso de formação, que ali você começa a ver realmente o perfil das pessoas e a partir dali você pode aplicar testes muito mais assim, realmente com avaliações do psicólogo, você pode aplicar testes realmente ali de personalidade que se encaixe, que se encaixe, se enquadre, que a pessoa realmente não possa manipular. Então, daí a importância de um teste complementar ser feito, por exemplo, num curso de formação, beleza? Então esse seria o teste de personalidade. Várias perguntas e aí avaliado sua agressividade, sua dominância, paciência, enfim, são vários aspectos, várias escalas ali que você vai ser avaliado, beleza? Matheus, eu posso reprovar? Normalmente o que é feito? É feito 3 testes e você pode reprovar em um desses testes, beleza? Só que em alguns concursos existem alguns dos critérios que você não pode reprovar. Por exemplo, alguns concursos você não pode reprovar no critério agressividade. Então, ainda que você reprove um dos 3, só que se num desses 3 você reprovou no aspecto agressividade, você, por exemplo, estaria eliminado do concurso, porque você não pode ter lá aquele nível de agressividade. Então, observe que tem as suas características próprias, beleza? Mas não é esse bicho-papão todo não, gente, tá? Basta você realmente não sei, o pessoal fala assim, não, o cara vai ser doido. Não é isso, pô. Você tem que ser equilibrado, você tem que ser moderado, né, obviamente. Mas eu falo isso lá no final, nas dicas que eu vou dar para você do psicotécnico, tranquilo? O segundo tipo de teste é o teste de raciocínio, que nós temos o raciocínio verbal, caiu até uma questão lá de várias perguntas, né, que você tinha que pensar lá, o trabalhador trabalha na segunda, na quarta, na quinta, e outros tipos de trabalhador exerce a mesma atividade na terça, no sábado, quais tem mais produtividade, ou seja, você tem que pensar um pouquinho mais, é um teste de inteligência verbal, você tem que analisar os textos, eu achei um pouquinho mais chato esse daí, beleza? Mas dá para fazer tranquilamente. E os não verbais são aqueles testes de sequência, que tem um relógio, aí você tem lá vários relógios, aí, qual é a próxima sequência? Ou algum lá tem um triângulo, qual é o próximo sequência? Então esses tipos são de raciocínio, beleza? E o terceiro tipo são de habilidades específicas,
são testes de memória, são testes que são avaliados realmente algumas habilidades específicas. Eu até coloquei aqui um teste de atenção, nós temos esses da placa para avaliar ali a sua atenção. Pô, tem uma placa aqui, a placa do quilômetro 2, a placa não sei o que, então observem que são habilidades específicas ali, beleza? Pessoal, mas não é essa coisa toda, ah meu Deus, eu tenho que ter medo e tal, não sei o que. Não, pessoal, é muito tranquilo. Você tem que ir realmente pro dia da prova descansado, você tem que ir realmente com a cabeça ali concentrado naquilo que você vai fazer, né? Matheus, eu devo estudar pro psicotécnico? Pessoal, eu não vou falar aqui para você se você deve ou não, isso é uma coisa muito pessoal, tá? O que eu posso te dizer é que nessa fase de concurso, com certeza, muitas pessoas estudam, não vou ser hipócrita aqui para dizer que não, tá? Ah, não pode estudar, não sei o que, não sei o que. Cara, não é o que acontece não. Muita gente já vai para a prova já sabendo, já decorado tudo, sequência, não sei o que. E aí isso daí é uma questão muito pessoal, beleza? Porque assim como você pode estudar e se dar mal lá, porque vai querer ser de repente quem você não é, é muito melhor, por exemplo, eu acredito que é muito melhor que você simplesmente seja equilibrado, seja moderado, seja quem você é. Se você não tiver perfil para ser policial, meu filho, aí pronto, realmente, eu não quero você trabalhando aqui comigo, por exemplo, né? Se o cara, por exemplo, foi lá, enganou, manipulou os testes. Mas realmente é uma coisa assim que a gente percebe que não é uma coisa tão certa, né? Uma coisa que você, ah, não, isso aí é certo e tal, esse cara aí, ele não tem perfil. Não, existem lá vários questionamentos, mas por enquanto é o que nós temos, digamos assim. Então é uma fase que você realmente deve estar muito atento. Outra coisa, é importante que você escute bem as instruções do psicólogo, sabe? O psicólogo normalmente ele fala, conversa ali, ele vai dando as instruções para você fazer o teste. Muitas pessoas às vezes ficam desconcentradas ali, não escutam as instruções e na hora que está executando o teste tem a dúvida e aí não pode ir lá parar para ficar perguntando, porque aí já está no momento do teste, já está ligado o cronômetro e muitas vezes esses testes eles são muito rápidos, né? São cronometrados, pô, é rápido pra caramba para fazer esse teste. Então você tem que realmente escutar bem as instruções do psicólogo, sabe? Já para que na hora da prova ali você não se confunda, você não se perca e tenha realmente sucesso na sua aprovação ali. Então, pessoal, para concluir esse vídeo, o que eu posso te falar é que não tenha realmente medo, receio dessa fase, é só mais uma fase do concurso, reprova, mas basta você realmente ter esse contato, realmente estar preparado para fazer essa prova, concentrado, chegar lá na prova, saber o que você tem que fazer, beleza? E realmente buscar ter esse perfil do que a banca te quer, né? O perfil que a organização te quer. Obviamente, se você não tem um perfil para aquele cargo, cara, nem adianta você querer manipular o teste, porque de uma forma ou de outra você não vai entrar, porque nós temos também exames complementares. Então, o que eu posso dizer para vocês é que realmente estudem para a prova objetiva, foquem na prova discursiva, tranquilo? E aí vivam cada fase, cada uma das fases tem a sua importância. Nós temos o TAF, que é o teste de aptidão física, tem os exames médicos, tem o psicotécnico, que é só mais uma das fases. Então essa fase ela é importante sim, mas também não é aquela coisa para te preocupar agora. A sua preocupação nesse momento tem que ser sim passar na prova objetiva, na prova discursiva. A ideia desse vídeo é só comentar, porque muitas pessoas às vezes não têm ideia, não têm noção do que é esse teste psicológico, acha que vai ter uma entrevista com um psicólogo e não é dessa forma que funciona. São testes que são realizados ali durante um dia todo e esses testes, eles são cansativos, eu acho assim até um pouco chato, mas que realmente é necessário hoje. Se você gostou de mais esse vídeo aqui do nosso canal, deixa o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve, que isso nos ajuda demais, beleza? E até o nosso próximo vídeo.